dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 400 do projeto Bíblia para Iniciantes. Que legal! Que maravilha! 400 dias sem pressa de ler a Bíblia, curtindo, né? Se alimentando da palavra, né? E aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre Jesus, sobre a vontade dele nas nossas vidas. Que jornada maravilhosa, né? Bom, hoje vamos começar o capítulo 23, o penúltimo capítulo do livro de Lucas. Estamos também quase terminando o livro de Lucas. Na sequência desse livro, vamos para Gálatas, né? Lembra que os outros livros já estão lá na plataforma do YouTube. Eu estou gravando inicialmente aqui no WhatsApp, mas eles vão para o YouTube, Spotify também, tá certo? E a gente já foi para Atos. O livro na sequência de Lucas seria Atos, né, que inclusive foi escrito por Lucas também, né, que era um livro só e foi dividido. E na sequência da Bíblia seria João. Mas a gente está fazendo aqui, lendo um evangelho, depois fomos para Atos, lemos Mateus, depois fomos para Atos, Romanos, depois voltamos para Marcos, aí fomos para 1 Coríntios, 2 Coríntios, agora Lucas. Terminando aqui, a gente vai para Gálatas, essa carta maravilhosa que Paulo escreveu para a igreja lá em Gálata. Vamos lá. Capítulo 23 do livro de Lucas. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar imposto, tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Olha só. Eles estavam acusando Jesus de uma série de coisas. Mas olha que interessante. Uma dessas coisas que eles estavam acusando era verdade. E é assim que as pessoas acabam confundindo, né, as outras. Elas colocam uma verdade no meio de uma série de mentiras. Né, que está falando, afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Ok. Ele se dizia realmente o Cristo, o Rei. E ele era o Cristo e o Rei. Né, o Cristo e o Rei. É uma grande verdade. Só que aí eles estavam colocando outras informações que não eram verdades para acusá-lo. Pervertendo a nação. Ele não estava pervertendo ninguém. Ele estava abençoando as pessoas, curando, libertando, perdoando. Não estava pervertendo. E também não estava vedando pagar tributo, porque naquela passagem, né, do capítulo 20 aqui de Lucas, versículo 25, diz o seguinte: Jesus respondeu uma questão deles sobre o tributo, dizendo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele não estava contra se pagar tributo, né? Tanto que ele falou essa famosa frase, né, dai a César o que é de César, referindo-se a essa questão do tributo. Então, essa estratégia, né, são várias acusações, dentre essas acusações, uma verdade, para que confunda realmente as pessoas. Né? E isso é muito comum da gente perceber. Né? Então, tem muitas pessoas que utilizam o nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para levar enganações, para levar outras informações que não vieram da fonte, né, que é Jesus. Não vieram de Deus. Então, muito cuidado. Versículo 3. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. E não tinha como ver crime algum em Jesus. Nem crime, nem pecado, nem erro, nem nada. Versículo 5. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo,
ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, ou seja, que ele era da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que ele era da jurisdição de Herodes, né? Herodes cuidava dessa região da Galiléia, estando este naqueles dias em Jerusalém, onde Jesus estava, na jurisdição de Pilatos, lhe remeteu Jesus para que ele fosse julgado por Herodes, né? Já que Jesus era galileu. Bom, versículo 8. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou. Lógico, quem não quer ter esse privilégio de ver Jesus? Mas a motivação de Herodes era outra. Vamos perceber aqui. Pois havia muito que Herodes queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Com certeza ele ouviu falar dos milagres de Jesus, os milagres que Jesus andava operando. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Essa era a motivação de Herodes. Ele queria que Jesus fizesse algum sinal ali para ele. Ou seja, ele queria um milagre, ele queria um show, ele queria um espetáculo. Ele queria fazer Jesus de um artista de circo ali, né? Versículo 9. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Por que Jesus se manteve calado diante disso? Lá em Provérbios diz, né, muito sobre essa questão de como se portar diante de pessoas tolas. Herodes era um tolo, não tinha sabedoria. E como você vai falar alguma coisa para uma pessoa que é tola? A melhor coisa é se calar. Tá? Qualquer coisa que você falar não vai ser proveitoso. Então Jesus não respondeu, se manteve calado. Versículo 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Da mesma forma que fizeram ali com Pilatos, eles estavam fazendo com Herodes. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo. Tratou Jesus com desprezo. E, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Ou seja, tratou Jesus com desprezo, escarneceu, fez ele vestir um manto aparatoso, zombando de Jesus. Então, tem diferença aqui entre Pilatos e Herodes. Pilatos respeitou Jesus. E Pilatos não viu crime em Jesus. Pilatos, eu creio que Pilatos deva ter ficado bem impressionado com Jesus, a ponto de ficar reflexivo, eu creio. Mas Herodes não. Herodes tolo e queria show de Jesus, tratou com desprezo, escarneceu e aconteceu isso. Devolveu para Pilatos. Versículo 12, para fechar o dia de hoje. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Eu quero fechar aqui com uma reflexão. Olha só, Jesus estava ali no meio de Herodes, de Pilatos, um mandando para o outro. Uma coisa aconteceu. Eles se reconciliaram. E, bom, eu quero trazer essa reflexão aqui, porque Jesus, a natureza de Jesus é exatamente isso. Reconciliação. Reconciliação. Jesus, ele veio para nos reconciliarmos com o nosso Pai. Como na parábola lá do filho pródigo, eu prefiro chamar de pai amoroso, onde o filho volta e o pai está de braços abertos, há aquela reconciliação, aquela festa.
Da mesma forma, Jesus, Ele quer que nós possamos voltar para os braços do nosso Pai, da onde nunca deveríamos ter saído, né? Então, que nós possamos nos reconciliar. Jesus veio para trazer essa reconciliação, para ser esse caminho. Desde o pecado que Adão cometeu, o homem ele decidiu viver uma vida isolada de Deus, né? Ele decidiu por isso, né? Então, Jesus veio, né, para que esse caminho fosse restabelecido, essa conexão perdida fosse realmente restabelecida, né? Em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando. Jesus falando. Ele veio para ser o caminho. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso a Deus se não for por Jesus. Tá? O caminho para ter intimidade com Deus, para conhecer a Deus, é através de Jesus. Ninguém mais. Ninguém mais. Só Jesus. Só Jesus veio. Só Jesus foi enviado por Deus, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, que nós possamos refletir sobre isso, né? Que a vinda de Jesus possa nos reconciliar com o nosso papai. Amém? E que Jesus possa ser esse reconciliador. Assim como Herodes e Pilatos se reconciliaram, que nós possamos também nos reconciliar uns com os outros e principalmente com o nosso Pai, com Deus. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.